Então, muito bem-vindos à oficina de LaTeX, com um título bem chamativo. Talvez tenha sido o motivo de termos aí 62 participantes contando comigo, claro. Assim, né, como formatar o seu TCC com apenas um clique usando o LaTeX. Claro que tem um pouco como é que chama, do marketing da coisa, mas é verdade. Dá para fazer configurações bem eficientes usando essa linguagem, né? Então, primeiramente me apresentando, meu nome é Felipe Zabala, eu sou professor de estatística da PUC, especificamente na Escola Politécnica, e eu coordeno dentro do LAPREM, agora eu tenho que colar o nome novo, é o NAA, eu coordeno os monitores de estatística, né? São 4 monitores no momento, mais uma monitora de iniciação científica. E a gente também oferece, então, essas oficinas que são muito bem vistas e muito bem-vindas por todo mundo, porque são oficinas de capacitação que são rápidas, né? 1h30 a gente discute um assunto do interesse geral. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou desativar... Bom, meninas podem desativar o som de todo mundo. Eu não sei como fazer isso, tá? Já vi um botão aqui, mas não sei como é que é. Só para não ter ruídos externos. Então, eu vou aqui começar com algumas informações mais burocráticas, vamos chamar assim, e depois as meninas vão me ajudar aqui colando essas informações. Então, vocês devem ter quem já está na sala vai receber informações repetidas, porque a gente precisa ficar republicando, porque as pessoas que vão entrando na sala não enxergam o que já foi postado no bate-papo. Então, eu publiquei aqui para quem é aluno da PUC precisa fazer o registro das horas complementares, use este link que está indicado ali no bate-papo, né? Faça o preenchimento e aí vocês têm as horas complementares garantidas, tá certo? Que mais? Eu também publiquei aqui vamos republicar, o material do curso de hoje, que está dentro de um zip, um arquivo compactado, lá num sitezinho que é o estatisticaclássica.com, que é um site que eu gerencio, um site bem acadêmico, nada bonito, mas eu costumo deixar à disposição tudo que eu publico e desejo entregar para as pessoas estudarem. E acho que é isso aí. Então, assim, as primeiras informações são essas. Como é que eu vou fazer aqui para a gente conversar melhor? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vocês devem estar vendo aqui, deixa eu ver, é isso aí. Então, vocês devem estar vendo o site, o estatisticaclássica.com, né? Para quem clicou no link, claro, já fez direto o download do arquivo zip. Mas quem quiser acessar o site, até para ver outras coisas que eu tenho disponibilizado, fique à vontade, é um site aberto, é só fazer uso aí dos materiais. Mas o material, esse link que eu ofereci para todos é justamente esse que eu deixei destacado, que é o zip com a oficina de LaTeX. Dentro deste pacote zip, vocês vão ter uma pasta, aliás, cadê a pasta? Está aqui a pasta. Deixa eu só botar tudo na mesma tela para facilitar aqui minha operação. Então, vocês vão ter uma pastinha, né, que vai ter a data de hoje, e aí vai ter alguns arquivos dentro dessa pasta. Vocês têm o flyer aqui, né, eu compactei para deixar tudo pronto, e o material principal é esse Oficina LaTeX PDF, que é a apresentação que eu vou discutir com vocês. Depois, eu vou ter também o arquivo que gerou essa apresentação, eu vou abrir com vocês aqui, vou mostrar as entranhas dessa apresentação, que claro foi escrita em LaTeX, né? Senão não ia ter muita graça. E depois eu vou mostrar um exemplo do meu projeto de doutorado, que eu também escrevi usando essa ferramenta, e que talvez comece a suscitar interesse do grupo pela eventual facilidade que a gente tem em cima desse documento. Tá certo? Então, eu vou aqui vou fazer um uso de uma tela parcial, não vou dar tela cheia, porque eu tenho medo de telas cheias. Então,
aqui está a capinha do nosso material. Eu sou o Felipe Egerzabala, então sou o instrutor de vocês. E aqui, então, Centro de Apoio Discente, aqui é o nome oficial, né, do núcleo na verdade, do centro, que reúne todo o apoio que se dá aos alunos da universidade, da PUC. Né? Eu sou também professor, então, da Politécnica, além de ser um professor que está, né, em dedicação para essa parte do apoio discente, e também deixei o site oficial da PUC para quem quiser acessar por algum motivo. A data de hoje, no formato chinês, ano, mês, dia, né? E um breve, né, caminho do que a gente vai discutir hoje. Então eu vou mostrar para vocês, ou discutir com vocês, o que é o LaTeX, né, como usar o LaTeX, alguns modelos que vão estar disponíveis, prontos para que a gente faça uso deles, né, sem grande esforço. A gente vai pegar coisas já pré-estabelecidas, e depois um para saber mais, que aí é para ir longe mesmo. Essa daí a ideia é que vocês, para quem tiver interesse de se aprofundar, inclusive pessoas da área técnica, o pessoal da computação, né, que pode estar nos assistindo aqui, pode estar interessado não só na ferramenta, né, já pronta, mas pode estar interessado em ir mais a fundo, né, e tem muita coisa para investigar ainda, tá certo? Se tiverem perguntas, eu vou pedir, bom, eu não vou ficar olhando o chat, quem está cuidando são as meninas aí, a Eduarda, a Aline e a Gabriela. Então, assim, meninas, se vocês acharem que tem algum comentário no chat que seja interessante, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento e falar comigo, tá? Então, por gentileza, o grande público peça pelo bate-papo e as meninas filtram e me avisam, tá? Só para não ficar um super conversê aí, já que estamos... Quantas pessoas estamos aí? Não. Deixa eu ver aqui. 72, pô. Isso, eu tô até meio apavorado. Né? Será que a gente vai estourar o limite do Zoom, que são 300 pessoas? Bom, vamos lá então. Então, o que é o LaTeX? Né? Então, ele é um sistema de composição de alta qualidade. Tá? Esse composição, eu me refiro à composição de texto. Tá? Então, assim, ferramentas para escrever texto existem muitas, né? Mas essa em especial, ela é muito sólida e muito bem construída de verdade, né? Tanto que virou um padrão para publicação de documentos e artigos científicos. Na área das exatas ou desumanas, como costumam brincar os meus alunos, a gente tem certas revistas que só admitem submissão de artigos no formato de LaTeX, no artigo original, no arquivo original.tex, porque isso garante alto rigor técnico na hora de escrever as fórmulas e tudo mais. O pessoal da química, da física, da matemática, da estatística, precisam fazer uso dessa ferramenta. Mas como a professora Aline já tinha me perguntado um pouquinho antes da gente começar, essa é uma ferramenta totalmente aberta, ela pode ser usada por qualquer área do conhecimento. E uma das vantagens é que vocês têm um documento que já sai formatado sem vocês terem que ficar se preocupando com espaçamento, tamanho de tabela e por aí vai. Tá? Então, fazer coisas que já estão prontas no LaTeX é realmente muito fácil. Se vocês quiserem começar a personalizar muito, aí talvez possa ficar um pouco difícil, aí talvez seja melhor migrar para outra ferramenta, tipo o Word ou outro, aquele da Apple, que eu me esqueci o nome, o Writer, sei lá como é que é. Bom, um pouquinho do histórico só para a gente se situar. O software original foi chamado de TeX. Eu até coloquei os links aqui. Por favor, não briguem comigo. Eu botei o link da Wikipédia, tá? Assim, porque como isso aqui é software livre, os sites de software livre tá tudo lá. A documentação é super completa, o pessoal é super empolgado, mas assim, é difícil de ler. Vocês olham o site oficial do projeto TeX e vocês vão olhar e falar, não quero ler esse negócio, é muito feio. Né? Então eu botei o link da Wikipédia que tem uma diagramação mais amigável, tá? Mas vocês podem investigar rapidinho no Google, vocês chegam nas fontes originais, oficiais. Tá?
E foi produzido por um cara que é um super cientista da computação chamado Donald Knuth. Esse cara fez assim muitas coisas muito interessantes na vida técnica dele, né? E um amigo que foi a um congresso na Califórnia há uns 2 anos assistiu a uma palestra do próprio Donald Knuth que contou um pouco da história do tech. Então, contou o Donald Knuth o seguinte: ele nos anos 70 já era o Donald Knuth, ele já era um cara assim destacado na área, tá? E ele queria publicar um artigo que fosse obrigatoriamente corrigido. Ele queria ter certeza de que o referi, né, o revisor ia ler o artigo dele e fazer todos os apontamentos, porque se visse o nome do Donald Knuth, talvez não fizesse. Então ele mandou com um pseudônimo, ele inventou o nome de uma mulher, né, para terem certeza que não seria o Donald Knuth, e o artigo dele tomou pau, não passou. Mas por que não passou? Não pelo conteúdo. O cara reclamou da diagramação, achou feio o texto dele. Então o Donald Knuth ficou tão pé da vida com aquela história que ele tirou um ano sabático e escreveu a linguagem chamada TeX, publicada então lá num livro, numa documentação oficial de 1978. E esse negócio virou um padrão de escrita científico rapidamente, porque é software livre, tá? E é relativamente fácil de usar, e muito poderoso, ele realmente faz coisas lá. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas informações, assim, alguns textos escritos em LaTeX, e vocês vão ver como fica elegante, assim, e muito sólido o texto. E aí, o David Lamport, que é um outro cientista da computação, lá em 86 lançou uma série de melhorias em cima dessa linguagem tech do Donald Knuth. Aliás, não sei porque eu troquei ali os dois. Devia ter o Donald Knuth antes do David Lamport. Depois eu arrumo e mando uma versão corrigida. Mas o David Lamport lançou então uma série de melhorias em cima da linguagem do Donald Knuth. E aí se chamou o Lamport Stack, que é o que dá nome ao LaTeX, né? Então o LA é do Lamport e o TeX é o Tau Epsilon Key. Por isso que a gente pronuncia TeX e não TeX, tá? Então pode parecer assim, uma bobagem, mas a gente está falando do prefixo de tecnologia, as letras gregas Tau Epsilon Key, tá certo? Então só um panorama muito breve para vocês, né, se situarem do que a gente está falando. Então é uma linguagem que existe aí desde o fim dos anos 70. Como é que a gente pode usar esse negócio? Como é que eu instalo isso na minha máquina? Como é que eu acesso de alguma maneira? Então, vocês têm duas grandes formas de usar o LaTeX hoje em dia. Ou na máquina local de vocês, ou online. Eu mesmo faço uso das duas formas, porque eu acho importante ter a possibilidade de compilar no meu computador, mas eu também acho que é muito vantajoso a gente ter coisas na nuvem, né? Então, eu me valho das duas ferramentas, mas mais da máquina local. Eu já vou mostrar alguns detalhes para vocês. Então, a instalação do LaTeX, ela pode ser assim, os pacotes de instalação, vamos falar dessa forma, são um pouco grandes, assim, e vão depender do sistema operacional que vocês usam. Então, eu comecei pelo Windows, que é o sistema operacional mais comum, né? Então, se vocês usam uma máquina Windows, vocês podem instalar o MikTeX, ou MikTeX, melhor, eu mesmo já errei a pronúncia, que é um pacote, eu vou clicar aqui para a gente acessar o link. Esse aqui é um projeto chamado MikTeX, que reúne todas as bibliotecas que fazem o LaTeX funcionar. Tá? É como se fosse assim, um instalador de um software que vocês vão usar. Tá? Então, vocês podem clicar, cadê eu vou falar? Aqui, Downloads. Devia ter colocado direto no Download. Então, aqui no Download, vocês ainda podem usar diferentes plataformas. Como vocês viram ali na minha apresentação, Windows, Mac e Linux. O MikTeX ele é genérico, ele vai funcionar para qualquer sistema operacional. Claro, vocês têm que baixar do sistema operacional que vocês estão utilizando. Tá? Então, ele é o mais geral dos pacotes de LaTeX. Então, basta vocês clicarem no download e vocês vão baixar. Então, aí tem 235 MB a instalação para Windows, né? Para Mac tem 53 e Linux, aí, bom, Linux, quem precisar usar Linux aí sabe como deve fazer, tá? Para quem usa Mac especificamente, que é o meu caso, tem o MacTeX, né?
E esse cara aqui, ele vai ser um super pacotão, já deve estar com mais de 5 GB esse negócio, deixa eu ver, cada vez que eu olho está maior. Aqui, um MacTeX Download. Então eu vou clicar aqui no linkzinho. Então ele tem um pacote, um MacTeX.pkg, ele está com 4 GB. Ah, não, exagerei. Então 4 GB tem a instalação. Vocês vão dizer, meu Deus do céu, 4 GB de instalação. Né? Mas é que esse pacote do MacTeX, ele instala tudo que vocês precisam do LaTeX. Então, uma vez que vocês instalaram isso, vocês não vão precisar se preocupar com mais nada. Vocês mandam rodar qualquer biblioteca, o símbolo mais maluco do mundo, e vai estar nesse super pacotão do MacTeX, tá certo? Então, para quem usa Mac, eu recomendo. É o que eu uso, eu acho mais apropriado. E tem o TechLive, perdão, que vale para Windows e Linux. Tá? Também vocês têm um site do projeto dos caras. Tá? Vocês estão vendo que a cara dos sites não é assim aquela coisa querida, não é aquele botão gordo, azul, assim, que tu clica com toda certeza. Não, é aquele negócio cheio de texto, que já tem que começar a ler, já documentação. Esse é um dos problemas do software livre. Não é assim, coisa mais linda do mundo. Mas se a gente parar para pensar que são pessoas que nem nós, que estão trabalhando e disponibilizando de graça, até que não está de todo mal. Então, para quem usa Windows, eu recomendo o MicTeX. Para quem usa Mac, eu recomendo o MacTeX. E para quem usa Linux, eu recomendo o TechLive. Tá? Eu tenho uma máquina Linux também. Então, eu uso o TechLive no meu Linux. Para quem tem Linux, e eu prometo falar isso muito rapidamente, basta rodar essas duas linhas de comando aqui que vocês instalam todo o TechLive full, ou seja, é tipo aqueles 4 GB, ele vai baixar automaticamente, vai instalar tudo para vocês. Então, é assim que vocês começam né, fazendo uso do LaTeX, instalando as bibliotecas, né, que é assim a coisa que faz o LaTeX funcionar. Tudo bem até aqui? Depois que vocês instalaram a graxa, a parte da mecânica, que vai realmente fazer as contas e fazer os documentos funcionarem, vocês vão escolher um editor, que é só aquela parte onde vocês vão acessar e fazer a edição do texto de vocês. E aqui eu coloquei 4 editores, mas tem assim dezenas de editores de LaTeX. Então aqui, para quem nunca usou, eu sugiro que vocês instalem esses editores, né? E testem cada um deles e ainda, quem sabe, busque outros na internet, porque pode ser que um seja mais amigável para uma pessoa do que para outra. Né? Mas esses aqui são, eu, por exemplo, faço uso do TechMaker e do RStudio, do primeiro e do último dos editores, tá certo? Então, isso para quem vai rodar na máquina local. Claro, eu tenho tudo instalado já na minha máquina. Eu vou rodar aqui alguns exemplos local, aqui no meu computador. Mas os exercícios que eu vou fazer com vocês, e para quem quiser me acompanhar nos exercícios, a gente pode fazer os exercícios, pode me acompanhar online, que daí vocês não têm que fazer toda essa instalação. Isso aí eu sugiro que vocês deixem para depois. Então vocês têm aí alguns sites que são sites que têm um editor de LaTeX, e a gente vai fazer uso deles daqui a pouco, aliás, agora. E eu tenho esses 3 aqui, tá? E o Overleaf é, sem dúvida, o mais famosinho. Tá? Então, se vocês clicarem aqui no Overleaf, só não vou clicar porque eu já estou com ele aberto, e eu já loguei na minha conta de Overleaf. Tá? Então, essa aqui é a cara do Overleaf. Né? Depois que vocês registrarem, é um registro gratuito, então registrem com o e-mail de vocês, só sugiro, como sempre, ponham uma senha diferente da do e-mail de vocês. Né? Então, o e-mail de vocês com uma senha do Overleaf, não com a senha do e-mail. Então, coisas diferentes, senhas diferentes. Então aqui vocês têm, por exemplo, um botão ali, New Project, né? E ele ainda pode ser usado em português, tá? Mas eu não vou clicar, porque assim, eu uso as coisas em inglês por 2 motivos. Primeiro, porque as coisas em inglês geralmente estão mais atualizadas, porque elas geralmente são programadas em inglês. Então eu costumo usar, né, todos os meus recursos aqui em inglês. E segundo, que as traduções às vezes têm alguns bugs que demoram um pouco mais, alguns defeitos do software que demoram um pouco mais para serem resolvidos. Então eu prefiro usar em inglês, mas fiquem à vontade. Tenho certeza que vai funcionar super bem o português, eu que estou sendo assim o chatão da história aqui. Então, se vocês clicarem no botão New Project, vocês vão ter várias opções, como se fosse um aplicativo de edição, né? Um projeto em branco,
um exemplo de projeto, vocês podem subir um projeto que vocês tenham na máquina de vocês, eu já vou mostrar como é que faz isso. Vocês podem importar do GitHub. O GitHub é um site, é um repositório de códigos de programação. Então, eu mesmo tenho uma conta no GitHub, que eu disponibilizo as coisas que eu programo e eu vejo coisas de outros programadores. Então, é um jeito muito legal de a gente trocar códigos, tá? Mas ninguém precisa ser programador para usar o GitHub. Vocês podem clicar diretamente e puxar lá um exemplo, um template de um GitHub que alguém tenha disponibilizado para o público. Tá? Mas talvez o mais legal aqui nessa primeira aula sejam esses templates, né, que são arquivos de exemplos, né, de diferentes formatos. Então, o jornal acadêmico, né, artigos científicos, né, jornais acadêmicos, livro, uma carta formal, né, dever de casa, pôster, apresentação, projeto ou relatório de laboratório, currículo vitae, ou resumê, né, tese, e ainda tem uma série de outras opções. Então, vocês têm aqui já à disposição nesse menu uma série de coisas pré-prontas, onde você só vem assim, o formato é mais ou menos esse que eu quero, legal. Clico ali e vou preenchendo com o meu nome, com o meu título, com o conteúdo, e o negócio vai acontecendo, tá certo? Então, eu já vou mostrar para vocês como vocês podem, como a gente pode executar esse tipo de tarefa, tá? Então, aqui eu vou deixar estacionado e vou dar esse tempinho para se alguém já quiser ir criando a sua conta gratuita no Overleaf, a gente tem um tempo aí para vocês irem fazendo até eu começar o exemplo propriamente dito, tá certo? Então, esse é o panorama geral de como vocês, então, podem fazer uso do LaTeX. Máquina local, minha recomendação é deixem para depois da oficina. O online, recomendação, façam agora, para quem puder, é claro, uma conta gratuita e daqui a uns minutinhos a gente vai fazer um exemplo. E aí vocês podem ir replicando nas máquinas de vocês. Bom, sobre os modelos. Então, vocês, claro, dentro do Overleaf, vocês já têm ali naquele menu do New Project, um projeto novo, uma série de exemplos prontos para vocês. É claro que a gente vai se valer daqueles caras. Mas como isso é uma apresentação que depois vai ficar para vocês verem posteriormente, eu já deixei... Professor, Oi. Desculpa te interromper, mas aqui no chat para o senhor, a Letícia está perguntando se tem como importar de um arquivo doc. Não tem como importar de um arquivo. Pelo menos não que eu saiba, tá? Se tem, eu não conheço essa ferramenta. Por que não tem? Porque o arquivo doc, ele é um arquivo que se chama em programação, em computação, what you see is what you get. O que tu vê é o que tu tem. Tu já vai escrevendo com a formatação do próprio texto. E o LaTeX funciona de uma forma diferente. A gente vai escrever um texto, como se fosse uma linguagem de programação, vai apertar um botão e ele vai compilar esse texto. Ele vai ver as instruções que a gente deu e aí sim vai botar naquele formato. Então, até onde eu conheça, não dá para a gente pegar um bloco de código do Word, por exemplo, um arquivo doc ou docx, colar no LaTeX e ele já colar com aquela formatação. Tá? Eu não conheço uma ferramenta que faça isso. De repente existe e só eu que não conheço. Tá? Mas o texto em si, sem dúvida. Né? Vocês podem ir colando, copiando e colando, né, o título na parte do título. A gente até pode fazer esse exercício. Acho que a pergunta foi muito boa. Se quiser mandar, eu não sei se vocês podem, se quiserem mandar algum arquivo de exemplo aqui, eu posso procurar alguma coisa, eu não planejei isso, mas se tiverem um arquivo, tá, eu queria tentar transformar esse arquivo, a gente pode fazer esse exercício para ver como é que fica, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Podem, de novo, fiquem à vontade para me interromper a hora que precisarem. Então, obrigado aí pela pergunta. Então, eu estava contando para vocês sobre os exemplos, os templates, né, as estruturas pré-prontas, e eu trouxe 4 aqui que são as mais famosinhas. Né? Tem esse site chamado LaTeX Templates, que será que tem? Então, vocês têm aqui uma série, né, de arquivos gratuitos, né, para que vocês façam uso dos formatos que vocês acharem melhor. Então vejam que eles se separam em diversas categorias, similares àquelas do New Project do Overleaf, né? Mas aqui vocês podem, né, se divertir. Então,
como estava falando do TCC, eu vou dar uma olhada aqui no teses, né? Apesar de que tem os articles aqui que também devem interessar aos acadêmicos de plantão. Vou ter um risco aqui na minha tela. Né? Será que isso aqui é do site ou será que é do site? Ainda bem, estava até meio preocupado. Então aqui, pessoal, eu cliquei, por exemplo, em teses. Tá? Então aqui vocês têm vários formatos, os nomes são os nomes meio que associados ao nome de quem publicou, geralmente. Né? Cao Book deve ser algum chinês aí que deve ter feito alguma coisa parecida. Né? Então, vocês já têm aqui uma miniatura da cara da tese que vai estar à disposição. Né? Então, vamos supor, achei legal esse vermelhinho. Aí vocês podem clicar aqui, né? Ele vai mostrar para vocês uma... Né? Pô, legal, gostei desse negócio. Então, veja aqui, University Name, Doctoral Thesis, Thesis Style, autor, supervisor, né, o orientador. Aí, barará, grau de filosofia, aquela coisa toda. Tá, gostei desse cara aqui. Então, vocês podem clicar no Full Template, né, e vocês podem... peraí, o Samuel está com a mão levantada. Pô, Samuel. Fala, Samuel. Diga. Oi, professor. Eu levantei para o acidente, desculpa aí. Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Certinho. Então, maravilha. Então, vocês clicando naquele link, vocês têm mais detalhes daquele template que vocês podem, então, fazer uso. Né? Então, ele vai... E é que tá. Depende do uso que vocês querem fazer. Né? Se for assim, um uso de um documento rápido e tal, tudo bem. Mas se vocês vão publicar, assim, sabe, vou publicar minha tese, vou publicar um livro, é importante vocês sempre darem uma olhadinha nas condições de publicação e de uso desses documentos. Né? Apesar de eles estarem todos abertos na internet, alguns deles fazem algumas restrições em questão de vocês não poderem, por exemplo, ganhar dinheiro em cima do documento, ou então vocês não poderem fazer modificações muito substanciais. Tem alguns deles, não são muitos, mas eu só estou alertando para todo mundo tomar cuidado com as condições de uso desses documentos. Tá? Então aqui tem o autor, né? Ele vai falar um pouquinho mais do... aqui o Vel, que é esse Vel aqui é um cara que manda muitos templates. Né? Então olha só, vocês já tem um botão chamado Open in Overleaf. Ou seja, se vocês clicarem aqui, como eu já estou logado no Overleaf, ele já vai criar um projeto. Vamos lá. Olha, aqui só está meio gigante porque eu que dei um super zoom aqui. Não sei se ficou melhor. Eu estou achando que está ruim esse super zoom. Deixa eu ver uma coisa. Eu nem me lembro como é que eu aumentei tanto essa fonte aqui. Deixa eu botar. Eu vou só minimizar aqui para... Então, esse aqui, pessoal, que está à esquerda e que é o que assusta o pessoal no primeiro momento, será que sou eu que estou riscando aqui? Eu não estou entendendo essa... A minha canetinha, em princípio, está desligada. Tá? Não sei, eu devo estar arriscando de alguma maneira. Né? Bom, fato é... Por que será que está esse negócio? Peraí. Aqui é o código-fonte, lembrando que o LaTeX é uma linguagem de programação, e que tem a ver com... que é o que assusta o pessoal. Pô, como é que eu ia saber escrever esse negócio aqui? Mas não é esse o caso. Vocês não têm que saber escrever esse tipo de coisa. Você só tem que identificar certas partes do documento. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona, mas eu quero já, né, mostrar esse breve exemplo aqui para vocês. Deixa eu só ver o... aqui, ó. Não, eu quero o zoom. Eu realmente não lembro como é que eu... Será que é assim? Tá, acho que assim fica melhor. Então, o documento é cheio de pedaços, cheio de partes, né? Então, o cabeçalho, também chamado de preâmbulo do documento, ele tem todas as instruções de pacotes que vão ser utilizados, algumas formatações, etc, etc. Né? Esse document class aqui, ele vai dizer o tamanho da fonte, ele vai dizer que vocês vão escrever em inglês, ele quer espaçamento simples, né? Vocês podem botar double spacing, por exemplo, né? E outras configurações que a gente não vai mexer nesse primeiro momento. Tá? Depois uma série de configurações de margem, né? Ele está dizendo que é um papel A4, que a margem interna... eu não sei se sou eu que estou riscando, eu espero que não tenha um hacker no meu computador aqui, né? Brincando com a minha cara. Se for um hacker... Oi?
Aproveitando a brecha do hacker, a Tanira tem uma pergunta. Nos TCCs temos regras para capa, margem, etc. Onde podemos encontrar algo assim nos moldes ABNT? Acho que a resposta está no slide que a gente está trabalhando. Pô, agora eu vou... então eu vou parar esse negócio, vou direto para a resposta. É nesse ABNTEC 2 aqui. Tá? Eu estava deixando assim, eu estava fazendo uma coisa toda espetaculosa, assim, para dar um charme maior. Né? Então, é aqui que a gente encontra esse tipo de informação. Existe uma... É alguém que está... Sou eu que estou riscando esse negócio? Eu realmente não sei o que está... Vocês estão vendo aqui uns desenhos. Bom, sei lá. Vamos entender que é encosto, né? Não é um hacker. Então, esse pessoal, que são os brasileiros, tá? Eles criaram um projeto que eles chamaram de ABNTEC 2, porque já é a segunda versão, assim, já é um projeto mais robusto, vamos chamar assim. E é um acrônimo para Absurdas Normas para Tech, né? Um trocadilho com ABNT e Absurdas Normas para Tech. E esse pacote, para mim, é o motivo de eu ter oferecido essa oficina, por causa deste belíssimo recurso chamado ABNTEC 2. Então, o que é o ABNTEC 2? Esse pessoal, essa equipe, eles criaram, em cima de todas essas linguagens que eu estou mostrando para vocês, formatos de documentos seguindo estritamente a norma da ABNT. As tantas normas da ABNT, as absurdas normas para a Tech. Tá? Então, vocês podem baixar os modelos usando esse zip aqui, que ele inclusive está na versão 1.9.7, né, só para informação. Então, se vocês clicarem nesse link, nesse zipão aqui, vocês vão baixar um zip de 4 MB, tá? Nada muito difícil de fazer o download. E, dando uma olhadinha nesse cara, vocês vão ter essa pasta aqui. O que tem nessa pasta? Vocês têm sempre arquivos em pares. O primeiro arquivo é um PDF, justamente para vocês darem uma olhada a priori do que tem nesse documento. Mas claro que o nome do documento também importa. Estão vendo ali modelo artigo? Opa, eu preciso escrever um artigo. Então, este aqui é um artigo escrito nas normas da ABNT. Eu vou até abrir agora com mais detalhe. Ó, modelo canônico de artigo científico com ABNTEC 2. Tarará, nome, versão. Ó, conforme a ABNT NBR 6022 de 2018, o resumo do idioma do documento é elemento obrigatório. Ele ainda vai ajudando vocês em que vocês têm que preencher, como que deve ser feito, indica a norma, o número da norma, tá? E ele faz uma introdução já se valendo da classe do documento dele. Então, ele vai ensinando vocês ao longo desse documento, né, coisas sobre essa ferramenta, né, mostrando como vocês podem, né, fazer uso desses caras aqui. Como é que pode usar 2 colunas, então ele está mostrando aqui alguns detalhes, tá certo? Então, isso aqui é ao mesmo tempo um manual e ao mesmo tempo um esqueleto para que vocês escrevam o documento de vocês. Lembrando, isso aqui é um documento, isso aqui é uma ferramenta, perdão, o LaTeX, muito voltada para computação e para ciências exatas, né? Por isso que vocês volta e meia vão ver coisas de computação, códigos de computador, coisas de matemática, de química, de física, mas de novo, apaga tudo, zera esse negócio e vamos direto para escrever lá o meu livro, sei lá, sobre o Edgar Allan Poe, sei lá. Tá? Vocês podem escrever o que vocês bem quiserem. Tá? As referências. Então, o mais legal de tudo isso é que isso aqui está 100% nas normas da ABNT, garantido por um código de computador. Pode vir o cara com a reguinha lá e ver se as distâncias estão corretas, porque está programado esse negócio. Tá certo? Então, uma vez que vocês tenham feito o download dessa pastinha, pensa que o ABNTEC 2 virou uma pastinha cheia de exemplos. Vocês vão dizer o que... Oi. Vou te interromper de novo para uma perguntinha no chat. Manda. A Letícia está perguntando se existe a possibilidade de, após formatar o TCC usando o LaTeX, converter ele em DOC, porque a Escola de Humanidades
determinou que os alunos devem entregar a monografia em formato PDF e doc via e-mail. Sim, a resposta é sim. E aqui a gente pode fazer uso, pelo menos as ferramentas mais qualificadas que eu conheço são ferramentas online para fazer isso. Então, eu vou botar aqui no Google, vou dizer assim, ó, PDF to Doc, ou DocX. Vamos já usar DocX, tá? PDF to DocX. E vocês vão ver uma série de sites, o Small PDF é um deles. Deixa eu ver. Ah, só uma dica, de repente vocês já sabem, mas tudo que está, esse AD aqui é advertisement, é uma propaganda, tá? Eu, particularmente, eu já automatizei pular tudo que for advertisement. Pode até ser um bom link, mas se ele é bom, ele vai estar na sequência. Então, esses 3 aqui primeiros, eles pagaram para estarem no topo do Google. Eu não quero alguém que pague, eu quero um site que naturalmente foi ordenado pelo algoritmo do Google. Tá? Então, aqui, por exemplo, pdf2docx.com. Então, eu vou clicar aqui, vou até fazer essa conversão aqui para vocês verem. E, aliás, assim, testem mais de um site. Uns funcionam melhor para uma coisa, outros melhores para outra. Tá? Então, aqui eu vou fazer um upload de um arquivo. Eu vou pegar esse do artigo que a gente acabou de baixar. Né? Deixa eu pegar lá o ABNTech modelo. Eu vou pegar esse modelo do artigo, esse que a gente acabou de ver, e vou converter esse cara para DocX. Tá? Então, eu cliquei no Upload Files, ele mandou o arquivo para o site, está convertendo e está pronto. Então, agora eu vou clicar em Download aqui, no botão amarelinho. Claro que esses sites gratuitos a gente tem que cuidar nas propagandas. Daqui a pouco tu clica, já tem uma propaganda de não sei o quê. Então, olha só, vamos abrir o documento em DocX. Professora, tem mais 2 perguntas aqui no chat. Pode falar. Uma do Vinícius, pedindo indicação de como fazer facilmente as referências. E da Paula, pedindo para usar um template da PUC para as atividades, por exemplo. Tá bom. Bom, eu vou começar pelo da Paula, que é mais rápido de responder. Até onde eu saiba, a gente não tem um template oficial da PUC. Aliás, essa oficina é uma forma da gente divulgar o assunto, divulgar a ideia do LaTeX, justamente para a gente ver se o pessoal compra a ideia e a gente comece a usar, né, essa linguagem para que os alunos tenham essa referência oficial da universidade, sem ter que se preocupar com formatação. A minha expectativa é a gente escrever um arquivo de LaTeX em cima desse ABNTech 2 com o cabeçalho da PUC, já o escudinho da PUC, a faculdade, etc. E aí a gente pode deixar isso disponível no site da biblioteca, por exemplo, que é o que acontece, por exemplo, na USP, quando eu fiz lá o mestrado, foi assim. Eu recebi um e-mail da secretaria e disseram, olha, está aqui o link da biblioteca, baixa o template do IME-USP, lá do Instituto de Matemática e Estatística, e aí escreve tua dissertação em cima desse cara aqui. Foi o que eu fiz. Então foi assim que eu aprendi a mexer em LaTeX. Eu nunca tinha visto na vida. Então eu olhei o documento e, bom, vamos começar a preencher. E aí eu depois vou dar umas dicas de uns sites bem amigáveis para vocês irem pegando assim, o início da coisa. Tá? Mas, então, só para fechar o que a gente estava fazendo, eu já respondo a questão da bibliografia. Tá? Então, fizemos a conversão aqui para o arquivo de Word. Então, a gente tem um arquivo, né? Ele, salvo os LaTeX aqui, que tem uns maiúsculos e minúsculos que ele se atrapalha, o resto do texto fica bem bonitinho, ele acerta acento e tudo mais. E, de novo, testem mais de um site. Pode ser que um deles converta melhor que o outro, dependendo do documento. Tá certo? Tudo bem? Sobre as referências, eu já vou falar. Tudo bem, só para eu dar um andamento assim, sem desencontrar muito, porque eu tenho um certo encadeamento de ideias aqui, mas as referências sim vão ser plenamente discutidas. Então, estamos falando dos modelos. Eu comecei lá no LaTeX Templates, tem o Overleaf, tem o Share LaTeX. Cada um desses sites tem um monte de documentos com vários tipos de artigo, de apresentação, de tese, de livro. E o ABNTech 2, no meu entendimento, é o mais simpático a nós, porque a gente tem
tudo no formato brasileiro. Então, eu só conheço esse pacote e ainda bem que essa gurizada, né, fez esse belo trabalho. Então, por exemplo, trabalho acadêmico. Esse aqui foi o padrão que eu utilizei. Ó, esse cara aqui, ó, eu não sei de vocês, mas quando eu vejo essa caixinha aqui e ele faz a caixinha automática, eu fico muito feliz com esse negócio, porque eu acho uma trabalheira fazer isso aqui, né? Então, isso aqui tudo sai automático se vocês usarem o template que está escrito em .tech. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, já que eu estou falando de modelos, né, eu vou mostrar para vocês o modelo acadêmico, esse que eu estou, né, tá indicado aqui na minha seleção, e eu vou mostrar depois o meu projeto de doutorado que está na pastinha. Vocês têm acesso ao projeto, que eu escrevi exatamente em cima desse arquivo do trabalho acadêmico do ABNTech 2. Tá? Então, eu vou abrir o documento .tech e esse exercício vocês podem fazer na máquina de vocês, mas assim, vejam que ele já abriu o TextMaker, que é um editor de LaTeX. Então, se vocês instalarem o TextMaker, ele é muito rápido de instalar. Então, vocês provavelmente vão abrir um documento igual ao meu. Mas para compilar, ou seja, para rodar, transformar esse código num PDF bonitão, vocês precisam ter aquelas bibliotecas que eu falei anteriormente. Então isso pode demorar um pouquinho, mas né, vai aí da habilidade de cada um de vocês. Então, esse aqui é o documento, né, que gera aquela tese, aquele documento pronto. Né? Então lembrem, todo documento de LaTeX vai ter um preâmbulo, que é um cabeçalho do documento, que tem uma série de instruções, que esse é o motivo de a gente estar usando um template. Porque a gente não vai começar isso do zero. Eu não vou dizer, pessoal, comece um template. Não, já está tudo programado. Então, aqui vocês têm umas informações sobre o documento, que, de novo, quando é software livre, a gente dá uma lida nisso. Porque, às vezes, a pessoa que programou só pede uma coisa. Cite que foi o do meu documento que tu escreveu o teu. Só isso, só uma citação. É o pagamento que vocês têm para fazer o uso de software livre. Dizer que vocês usaram aquele software. Certo? Então aqui vocês têm a classe de documento, que é uma série de configurações. O tamanho da folha é um papel A4. Vai ser frente e verso, two-side. Open right, que ele vai abrir para a direita, né? Tu vai fazer uma folhada assim e não ao contrário. O open left seria para línguas que escrevem ao contrário, tipo aquelas línguas, o árabe, por exemplo. Né? 12 pontos, que é o tamanho da fonte, que é o padrão da ABNT. Né? E vocês escolhem aqui o idioma adicional para a hifenização, né? A separação, que ele faz tudo todo automático para a gente. Então aqui ele está dizendo quais são os pacotes que vão ser usados. Isso aqui tudo vem naquela instalação dos pacotes que eu mostrei no slide agora há pouco, mas a gente não tem que se preocupar com isso, porque isso aqui é justamente o motivo do template. Tá? Pacotes, pacotes, pacotes. E aí, se vocês derem uma olhada, e a minha estratégia costuma ser a seguinte, eu dou uma olhada no PDF, né? Ó, a equipe é a ABNTech. Então, bom, isso aqui, esse equipe é a ABNTech 2, tem que estar escrito em algum lugar naquele documento. Né? Então, informações de dados da capa e folha de rosto. Então, modelo canônico de trabalho acadêmico com a ABNTech. Equipe ABNTech, Brasil, versão, data, orientador, co-orientador e por aí vai. Bom, então a gente está lendo todas as informações que estão aqui na capa e na contracapa. Então, a gente está vendo a região do documento, que segue daquele preâmbulo, com todas as informações. Então, o que vocês fazem aqui? Vocês colocam a universidade de vocês, o nome de vocês, o orientador de vocês, e por aí vai. Né? Então, eu vou só dar um exemplo aqui. Vou até escrever assim em letra maiúscula para ficar bem, né? Exemplo, oficina LaTeX. Aqui, bom. Bom, eu vou só usar esse cara aqui. Então eu vou compilar aqui na minha máquina, eu aperto o botão F6, né, o FN F6. Então o que está acontecendo nesse momento? Ele está traduzindo aquele código para o PDF que vocês estão tratando. Então eu acabei
de gerar um documento, com o meu título. Quando a gente faz isso a primeira vez, já entendi, agora a gente vai catando as coisas. E aí vocês podem dizer, mas o Word é mais amigável. Eu concordo, que o Word eu seleciono e está em negrito. Só que o Word eu tenho que me preocupar com toda a estrutura do documento. Se eu quebrar uma figura de uma página para outra no Word, eu posso desconfigurar todo o documento. E isso não acontece no LaTeX. Ele é firminho, fica bonitão até o final. Tá? Tem um código de computador garantindo a consistência do documento todo o tempo. Tá bom? Aí me perguntaram sobre mandar um arquivo de documento, um exemplo, lá para o Overleaf. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este documento, este que eu estou editando, que, aliás, eu fiz assim, uma coisa meio errada. Né? O que eu fiz de errado? Eu já saí editando aqui na pasta dos modelos de LaTeX. Péssima decisão. O que eu tinha que ter feito? Copiado o TeX e o PDF, jogado na pastinha, projeto do Felipe. Né? E aí, em cima dessa pasta, que seria o ideal. Tá? E aí vocês vão ver que, ao longo da geração do documento, ele vai gerar documentos temporários. Vocês não têm que se preocupar com isso. Aí vocês podem até deletar esses caras aqui, porque os documentos importantes é o .tex, o TeX, e o PDF. Né? Depois que compilou, os outros todos são resíduos do processamento. Vocês não precisam se preocupar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para o Overleaf, vou no New Project e vou dizer Upload Project. Então, eu vou selecionar um arquivo zip. Tem que ser zip. Chato. Então vamos ao zip. Vamos ver se ele vai funcionar. Então, comprimir. Né? Vou comprimir o meu arquivo só para a gente ter um zip. Então, vou jogar este arquivo TeX como um zip. Vamos ver se ele vai funcionar. E aí ele está carregando o arquivo. Por que ele pede um zip? Porque pode ser que vocês tenham pastas com figuras e outras coisas que possam, que tenham que ser carregadas juntas, tá? Então, perceba que eu só zipei. Então, olha aqui, acabamos de jogar, aqui é o código-fonte, aquele mesmo que eu abri no meu editor, no TeXmaker, e aqui na direita ele tem o documento que ele compila diretamente lá ao exemplo da oficina LaTeX. Então, o legal desse cara aqui é que vocês podem ir escrevendo aqui e clica em recompila e ele vai atualizando o documento de vocês. Então, vejam como fica fácil de fazer. Ó. Exemplo oficina LaTeX. Brasil, eu vou botar o ano aqui 2020, versão 0.0.1. Tá? Orientador, senhor X. Equipe, co-orientador, senhor Y. Instituição, eu vou botar aqui PUCAS. Né? Aí, enquanto isso, eu dou uma recompilada, né? Só para a gente ver como é que ele faz. Então, é o tempo de ele fazer o processamento online e a gente, então, passa a ter o documento atualizado. Vamos lá. Compilando. Não vai atualizar, só porque eu estava todo empolgado aqui. Deixa eu ver. Por que ele não... Ele deveria estar... aqui, ó. Tá, pelo menos erro ele está fazendo alguma coisa. A outra coisa, pessoal, eventualmente pode vir uma mensagem de erro. Apertem de novo no botão. Aqui, ó, pronto, está atualizado. PUC, cadê o meu? Senhor X, senhor Y, tá? O 2020. Então, vocês vão vendo na esquerda o que está sendo digitado, né? E vocês apertam o botão e recompilam para ter né, o documento prontinho na direita. E a gente ainda tem uma opção aqui, que é o Rich Text, que é um pouco menos programação, digamos assim, se comparado ao fonte. Source é fonte. Esse aqui é bem código de programação. O Rich Text, vocês ainda podem usar algumas, por exemplo, o negrito. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o exemplo oficina. Eu vou botar o LaTeX em negrito. Eu vou clicar aqui no B de bold e ele vai fazer um negrito aqui na esquerda. Percebam que isso já não é código de programação. Como é que fica no fonte? Ele vai ensanduichar o text boldface no LaTeX. Então, o Rich Text é um meio do caminho. Ele é um pouco de programação, mas ele também permite a vocês fazer esse tipo de coisa como
a exemplo de botar um negrito ou um itálico, né? Botar símbolo. Professor, Oi. temos uma pergunta sobre como inserir figuras, que o senhor mencionou um pouco mais cedo. Perfeito. Vamos. E eu não esqueci ainda que nós temos a bibliografia, que a bibliografia é um caso à parte. Então, sobre as figuras. Falamos dos templates e já estamos no meu último slide, apesar de que cada link desse, eu juro, pessoal, que eu não botei isso aqui para encher linguiça. Pelo contrário, eu fiz um slide super enxuto com o que eu acho que a pessoa tem que saber ou ter para ir além sem se perder aí num monte de materiais e tudo mais. Então, esse tutorial do Andy Roberts, esse quarto link aqui, foi um site que, quando eu estava fazendo o mestrado, foi assim uma boia salva-vidas para mim. Eu descobri esse negócio e foi com esse site que eu aprendi os primeiros passos de LaTeX. E continua com a mesma cara, né? Então ele tem vários capítulos, digamos assim. Então, desde o Absolute Beginners... outra coisa, deixa eu fazer um comentário rápido. Vocês devem estar vendo que, assim, até agora, tirando o ABNTech, tudo que a gente viu estava em inglês, né? Então, assim, pessoal, inglês é uma língua que a gente tem que dominar, ou pelo menos tem que ler tecnicamente. Pelo menos essa é a minha visão da coisa. Porque se a gente não lê em inglês, a gente fica muito restrito em relação ao que a gente pode absorver de informação, né? Geralmente, os bons materiais estão escritos em inglês, porque é uma língua, né, relativamente fácil de se aprender, se comparado ao francês, alemão, que eram as antigas línguas científicas, né? Né? E qualquer coisa, vocês copiam e colam no tradutor, os navegadores já fazem tradução. Então, não nos assustemos com o inglês, tá? Só fazendo dando essa explicada sobre o inglês. Vai ter coisa em inglês. Então, Absolute Beginners, né? Ele comenta aqui do Hello World, né? Para quem nunca trabalhou com programação, assim, quando a gente aprende uma linguagem de programação, seja ela qual for, a primeira tarefa que se tem em uma linguagem de programação é fazer um Alô Mundo, Hello World. Significa que vocês geraram o documento mais simples possível e dizendo Olá Mundo, ou seja, vocês conseguiram usar a ferramenta da forma mais elementar possível. Então, vocês já deram o primeiro passo. Então, ele acabou de mostrar aqui nesse documento o documento mais simples possível de LaTeX. O que tem nessa estrutura? A classe do documento, essa primeira informação, é o início de um documento de LaTeX, onde vocês vão dizer para o documento se vocês estão escrevendo um artigo, um livro, uma tese e por aí vai. Então, aqui ele começou com a classe de documento artigo, que geralmente é o padrão dos exemplos, tá? E aí ele vai dar um begin document, ou seja, ele sabe que dali vai começar o que vocês querem dizer. Vocês dizem hello world e acaba o documento. Fim do documento mais curto possível de LaTeX, tá? Então, se vocês copiarem isso daqui e colarem, por exemplo, lá no Overleaf, eu vou só fazer um novo documento aqui. Eu vou criar um new file, né? Teste, create. Só para vocês lembrarem que o Overleaf é uma baita ferramenta que já está à disposição. Vocês não têm que instalar pacote, fazer nada, é só usar. Então, eu criei um novo documento. Aqui, teste. Então, eu vou colar aquele... Opa, link errado. Deixa eu só copiar aqui. E recompile, tá? Então, essa recompilação vai me dar um documento escrito Hello World, ou seja, é o documento mais simples possível dentro do LaTeX. Então, aqui é um belo material, vocês não precisam ler tudo, eu geralmente ia direto no ponto que eu queria. E me perguntaram sobre bibliografia e figuras, tá? Eu vou fazer mais um suspense sobre a bibliografia, tá? Porque a bibliografia tem um detalhezinho que eu já vou falar para vocês. Eu vou falar, de verdade, é só porque tem um tipo de arquivo que eu tenho que comentar. Então, importando imagens, fazendo imagens flutuantes com figuras e captions como é que chama? É rótulo, não é? Esqueci.
Caption é dizer o que é a figura. Professor, aproveitando que você está explicando essa parte, a Paula pergunta como diferenciar quadros e tabelas de figuras. Boa. Eu não sei até hoje a diferença de quadros e tabelas, se alguém puder me explicar. Estou brincando. Eu sei que tem diferença, mas eu acho assim, uma sutileza sem tamanho. Boa pergunta. Eu não sei como é que faz isso. Eu nunca diferenciei quadros de tabelas. Tenho que confessar isso assim, em público para você. Não sei. Mas assim, qual é a diferença de um quadro e de uma tabela? Alguém pode me dizer assim, o que é? Tecnicamente, qual é a diferença de um quadro e de uma tabela? É uma enquete agora. Temos... Não? Ninguém sabe a diferença? Eu não sei. Eu sei que tem, assim, a tabela tem. Pelo menos em estatística, tá? Vou falar um pouco, puxava para a minha área. Estatística, a tabela ela não pode ser fechada dos lados, então, tem que ter a fonte embaixo. Tem umas regrinhas para fazer a tabela. E quadro, eu não sei. Eu realmente não sei. Professor, mas a Paula, ela comenta aqui que ela quis dizer na configuração do sistema, por causa dos sumários. Tem isso. Eu não sei. Essa pergunta eu não sei responder. Não sei te dizer. Aliás, vamos fazer a pergunta, né? Como diferenciar quadros e tabelas LaTeX? Vamos ver se a gente tem alguma... o título da tabela tem que vir em cima do quadro, acima dele, a fonte deve aparecer embaixo. Né? Norma brasileira. Tá, não, olha, o que eu vou dizer? Assim, para a gente não gastar tempo, para não deixar de falar coisas que eu me programei, eu acredito que no ABNTech 2 deva ter essa informação, porque aquele projeto ele foi totalmente baseado nas regras da ABNT. Então, eu daria uma olhadinha primeiro aqui nesse site do ABNTech 2, nessa documentação. Tá? Aqui vai ter uma série de links, né, uma série de informações a respeito de como usar esse documento. Tá? Notas do lançamento da versão. Tá? Mas aí teria que dar uma investigada. Eu realmente não sei responder isso de bate-pronto, tá? Mas a pergunta é muito boa. Tá? Enquanto a outra parte da pergunta antes dela justificar, o Andrew colocou uma resposta no chat, se alguém tiver alguma dúvida para olhar ali, que ele está completando. Tá, boa. Sobre a diferença de quadros e tabelas, tá, segundo boa. o tio Google, que ele coloca aqui. Tá, não, depois eu vou ler, porque eu também tenho que aprender dessa eu também não sei. Tá, obrigado, essa pergunta foi muito boa, gostei. Gosto de perguntas que eu não sei responder, assim a gente aprende mais. Tá bom. Então, falta a bibliografia que eu não me esqueci ainda, tá? Mas então me perguntaram das figuras. Eram as figuras do que eu estava falando. Então, eu estava lá no site do Andy Roberts, porque neste site nós temos aqui Importing Images. Então, nesse capítulo 5, vamos chamar assim, vocês têm uma série de exemplos de como fazer figuras no LaTeX. E o mais legal, que foi para mim o charme desse site, que me fez rapidamente aprender o LaTeX, foi isso aqui. Ó. Deixa eu só carregar o site. Olha só. Ele está mostrando o código e como a figura fica com o código que está sendo gerado. Então, ele tem essa figurinha aqui desse bichinho. Né? Então, ele está mostrando aqui o Scale 0,5. Então, ele está pegando a figura com 50% do tamanho. Né? Depois, a largura 2,5%. Então, ele está mostrando ó, o ângulo, ele está mudando em 180 graus e por aí vai, que ele fez um recorte. Né? Então, essa é a importação básica de figuras né, com Include Graphics. Né? Professor. Oi. A Tanira está perguntando como que ela acha o modelo TCC. Modelo TCC, boa pergunta. Eu acho, Tanira, agora vamos ver. Aqui eu voltei para a pasta do LaTeX, tá? Desculpa, do ABNTech 2. Eu acho que
que tu vai querer olhar o trabalho acadêmico, tá? Porque até onde eu entendi dos padrões que tem aqui, a gente não tem a diferença do TCC para uma tese ou para uma dissertação. A gente tem trabalho acadêmico e eles têm todos a mesma formatação até onde me consta. Então, esse cara aqui seria uma formatação de trabalho acadêmico a partir das normas da própria ABNT. Tá? Então, trabalho acadêmico, que é esse que eu estou dando como exemplo. Tudo bem? Então, sobre a figura, então, o Importing Images é a coisa mais elementar que vocês têm como, né, para importar figuras. Eu já vou mostrar um documento que é o meu documento lá, que vocês podem, inclusive, se valer dele e dizer como é que ele fez essa figura. Vocês vão lá, olham o meu código, olham e copiam, colam e só trocam para a figura de vocês. Aqui no capítulo 6 do Andy Roberts, ele tem assim, uns detalhamentos um pouco mais refinados sobre a questão das figuras, né? Então, vocês, por exemplo, podem querer uma figura nesse formato aqui. Como é que faz isso? Exatamente esse código aqui faz isso. Ele vai começar begin wrap figure. Wrap é esse recorte que se faz na figura. R é de write, ou seja, vocês vão fazer um wrap figure, ou seja, o texto vai ficar em volta da figura e a figura na direita. O tamanho da figura, isso vocês vão testando no documento de vocês. E ele fez assim, begin and center, ou seja, ele vai centralizar essa figura que vai estar, né? Ele vai botar à direita e ao fazer esse wrap figure na direita, ele vai deixá-la o mais centralizada nesse espaço possível. E ele vai dar um include graphics, o nome da figura, tucano.eps, EPS é o formato da figura. Podia ser um JPEG, um PNG ou outro formato que vocês queiram usar. O caption... Professor, Oi. Eu acho que como está no horário de alguns alunos irem para outras aulas, uma colega perguntou, aliás, foi a professora Aline que perguntou aqui, não sei se você está gravando. Não, desculpa, ela está respondendo aqui. Para quem perguntou onde está sendo gravada a aula, ela ficará disponibilizada no Laprem depois? Eu acredito que sim. Aí, assim, o link eu acho que vai ser no mesmo lugar lá do Laprem, mas aí eu tenho que perguntar para o Fábio, que vai ser a pessoa que vai disponibilizar. Mas 90% de certeza que vai estar lá no site do Laprem, oficial da PUC, né? Inclusive, vai estar o link também da oficina de teste de hipóteses que eu dei na semana passada, tá? Ainda não está o link do vídeo, mas eu já fiz o upload para o YouTube da outra oficina, então eu tenho o link prontinho lá. Qualquer coisa, ao final dessa oficina, eu vou fazer o upload e posso disponibilizar o link como? Vai ter um link de YouTube. Tá? Eu vou falar com o Fábio para ele disponibilizar lá no... Mas agora eu vou fazer um negócio criminoso para mim mesmo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Se não tiver lá no site, vocês me peçam por e-mail, eu devolvo para vocês com o link no YouTube. Pode ser? Até a gente ter certeza que vai conseguir disponibilizar. Então, deixa eu fazer aqui o bate-papo. Tá? Eu vou botar aqui o geral, tá? Todos. Eu vou botar o meu felipe.zabala@pucrs.br. Então, se precisarem, né, assistir o vídeo, quiserem o link, podem me mandar um e-mail que eu devolvo. Né? Claro, só não vai ser instantâneo ao final da reunião, porque eu ainda preciso fazer o upload. Então, vai levar, creio, pelo menos 1 hora até a coisa ficar disponível online. Tudo bem? Então, só para concluir a história das figuras, nessa parte do Andy Roberts, vocês vão ter 3 figuras com os captions. Eu não estou me lembrando o nome, como é que se diz isso? Rótulo é label, sei lá, nomes, né, o título da figura lá, com letrinha ABC. Né? Então, vocês... Seria legenda. Legenda, obrigado. Pô, que horrível esse apresentador. Legenda, obrigado, professora Aline. Exatamente. Então, a legenda da figura, né? Olha, né? Todas lado a lado. Então, isso é uma figura, a figura 1, com 3 subfiguras. Figura 1A, 1B e 1C. Tá? Então, mas de novo, vocês, caso não encontrem exatamente o que vocês querem aqui, vocês dão uma googleada. Como fazer uma figura assim no LaTeX? Vai ter algum fórum que vai dizer assim, ó, faz assim, vocês copiam, colam o código e a figura fica tal qual vocês desejam.
Tá? Mas, de novo, referências, coisas pré-prontas, é o melhor jeito de se começar. Então, o que eu ia falar? Bibliografias. Né? A bibliografia, que foi a pergunta que foi feita pelo colega, e que eu fiquei devendo aqui para vocês. Então, a bibliografia é o seguinte, pessoal. Bibliografia eu considero assim, um problema à parte na criação de documentos. Tá? Para quem usa o Word, tem uma série de ferramentas que fazem, né, que auxiliam a gestão das bibliografias de vocês. Né? Mas o LaTeX ele tem uma estrutura que é um arquivo chamado .bib. Tá? Neste arquivo .bib, vocês vão preencher com as bibliografias que vocês vão utilizar. Como é que funciona a estrutura desse documento? O arquivo .bib é um arquivo que geralmente, não obrigatoriamente, mas geralmente ele está na mesma pasta do arquivo .tex, e esse arquivo .bib ele possui todos os blocos de bibliografia em um formato específico do LaTeX. Então, por exemplo, tem aqui um artigo e o formato usual é o nome do primeiro autor, o ano e a primeira palavra do nome do artigo ou do livro. Então, esse é o artigo do... Professor, Oi. Desculpa te interromper. Nós temos 2 perguntas no chat. A Lu está dizendo que não conseguiu baixar o material da oficina e se ela tem como receber depois do final da oficina. Claro que sim, mas o link não está funcionando. Então, deixa eu só, já que estamos aqui, se acessar o estatisticaclássica.com, não precisa nem escrever o link, pode botar no Google que ele vai achar, né, sem estatisticaclássica.com. O primeiro link é o link da oficina. Tá? Então, foi esse link que eu mandei. Eu copiei o endereço do link, fui aqui no bate-papo, tá? E colei. Então, é exatamente... Em princípio, vocês têm que clicar nesse link e abrir um arquivo zip. Tá? Mas assim, no celular aí pode dar problema porque é um arquivo zip, tá? Não tem um PDF. Aliás, podia ter feito isso. Né? Não deixei um PDF à disposição para quem está acessando o celular. Não me lembrei disso, falha minha. Tá? Então... A segunda pergunta é da Paula, está pedindo para o senhor falar sobre citações também, se puder. Sim. Diz o bloco de citação, escrever um trecho com citação. Acho que é essa a pergunta. Ela não especificou, ela só disse que se tu puderes, ela gostaria de ouvir falar sobre Claro que citações. sim. É bem fácil. Eu já vou fazer uma citação aqui. Deixa eu só concluir a bibliografia, já falo da citação. Então, a bibliografia tem essa cara aqui. Então, eu começo @article, ou seja, eu estou dizendo que é um artigo. Esse vai ser o nome que eu vou usar como referência no meu documento, já vou mostrar isso para vocês. E aí tem as informações, título, autor, journal, volume, número, ano, etc, etc. Né? E o LaTeX vai dar um jeito de fazer isso automaticamente para mim. Mas aí vocês vão dizer, como é que eu vou escrever? Né? Tem um livro aqui, né? Vou pegar um livro aqui qualquer. O Malbatarran. Tem o Malbatarran, o homem que calculava. Como é que eu vou? Quanto tempo eu vou levar para escrever as informações desse livro aqui nesse formato? Muito difícil, não gostei. Né? Eu diria isso no lugar de vocês. Mas aí que vem o nosso querido Google Acadêmico. Né? O Google Acadêmico é uma baita fonte de informação organizada desse tipo de coisa, né? De materiais, né? Técnicos. Então, eu vou botar aqui, Malbatarran, homem que calculava. Vamos ver se ele acha no... Olha aqui, achou uma citação aqui do Malbatarran. Se eu clicar aqui nessas aspinhas, né, cite, o que ele vai fazer? Ele vai me dar a citação, né, pode não estar completíssima, mas a estrutura já vai estar pronta. Depois eu só tenho que fazer um pequeno preenchimento ali de alguma informação que tiver faltado. Mas ele vai me dar em diversos formatos, né? MLA, o APA, que é o American, não sei o que, Association, Chicago, Harvard e Vancouver, que são as
os formatos típicos, que a gente vai copiar isso aqui, colar no Word, por exemplo, e ele já fica num desses formatos. Mas nós temos um botão chamado BibTeX. Veja também que tem o EndNote, que é uma daquelas ferramentas de organização que eu comentei. Halfman eu não conheço, e nem o Halfworks. Eu não costumo trabalhar com esse tipo de ferramenta. Mas o BibTeX vai o quê? Levar vocês para uma página e olha o que tem aqui. Exatamente o código de LaTeX, né? Vocês podem copiar. Aí eu vou agora adicionar aqui o meu Malbatarran. E vocês têm a informação já escrita em latequês, né? Vamos chamar assim. Essas cedilhas e coisas, vocês podem, inclusive, ele está fazendo assim na coisa mais pura possível, mas assim, vocês podem escrever edição sem nenhum problema, né? E aí vocês podem preencher com outras informações, né? O local, a edição, o volume, etc. Né? Se eu quiser trocar aqui, é um book, né? Por algum motivo ele botou miscelâneos ali, é um livro do Malbatarran, de 1959, e por aí vai. Tá? Se bem que a conquista, é isso aí. Ele botou conquista, para ser homem aqui, né? Para seguir o padrão. Mas fato é, a estrutura básica está colocada aqui nesse bloco de código que eu copiei e colei lá do Google, tá certo? Então, referências a gente vai fazer assim, a gente vai criar um arquivo .bib, vai escrevendo as referências que a gente quer, e aí eu pego dentro do texto, vamos supor que eu queira citar o Darwin aqui, tá? Então, é esse cara aqui, o Darwin 1873 Expression, que eu vou dar um // cite de citação e esse nomezinho. E ele vai me dar a referência exata lá no documento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse arquivo .bib, eu utilizei para escrever o meu projeto de doutorado, que está lá na pasta do projeto versão 1.0. Tá? Então, o que tem dentro dessa pasta? Bom, tem o arquivo .bib, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Tem uma pastinha de imagens, com algumas imagens que eu usei ao longo do documento, então que a gente pode jogar dentro dessa pastinha. Eu chamei de IMG para não ficar muito extenso. O PDF, que é o resultado final disso daqui, e o arquivo .tex, que é o arquivo que eu usei então para fazer a compilação, né, da estrutura básica do meu documento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso editar ele tanto no meu computador quanto no Overleaf. Então, eu vou jogar ele por Overleaf para que todos aqui que tiverem interesse poderem repetir esse processo aqui comigo. Então, o Overleaf ele pede um arquivo .zip, porque esses arquivos, como vocês podem ver, pode ter mais de um arquivo dentro de um projeto. Então, eu vou zipar esse projeto 1.0, comprimir o projeto, ele vai criar um arquivinho .zip para mim, vou dar um pulinho lá no Overleaf, clicar no novo arquivo, né? Opa! Novo arquivo, esse aí. Upload. Então, vou fazer o upload do arquivo e vou jogar o meu arquivinho zip aqui para o site. Então, ele vai fazer... Opa, peraí que eu tenho um zoom desnecessário. Então... Agora temos... Vamos ver se e agora foi. Com essas internets instáveis, a gente pode ter muitas surpresas. Né? Qualquer coisa eu rodo do meu computador, se for o caso. Né? Mas está indo bonitinho. Ainda que bem lento, né? Um arquivo que não tem nem 4 MB. Então, processando, foi. Então, ele acabou... Opa! Então, me deixem fazer Deixem começar de novo aqui. Deixa eu fazer por algum motivo... Então, eu vou fazer diferente. Deixa eu começar de novo aqui. Começar do zero aqui do Overleaf. Né? New Project e Upload Project. Acho que era isso que eu tinha que ter feito desde sempre. Aí ele me pede o zip file. E aí aqui eu jogo o arquivinho .zip.
De novo. Talvez aquele menu lá esperasse um outro formato, não sei. Agora funcionou. Então era New Project, Upload Project. Então, de novo, eu vou só dar um zoom alto aqui, não ficar muito. Eu não lembro como é que eu botei essa fonte tão grande aqui. Não era esse o esperado. Então, aqui está o meu projeto compilado. Perceba que ele não pegou o PDF da minha pasta, né? Ele criou este arquivo que está aqui à direita a partir do código-fonte. Ele fez toda a conta, ele fez todo o processamento do documento, né? Então, é isso que eu quero dizer. Vocês têm já à disposição esse documento, assim como a outra referência, para vocês poderem trabalhar em cima de um documento pré-pronto. Então, ele gera todas essas seções, né, lista de abreviaturas, etc. Né? Passado aqui o preâmbulo, né, olha aqui está preenchido com todas as minhas informações. Né? E aí ele vai me dizer que, assim, ó, folha de rosto, ele vai imprimir a folha de rosto, as ilustrações, as tabelas, abreviaturas, siglas. Aqui é um pedaço que não precisava. Pô, isso aqui eu devia ter tirado. Isso aqui devia ter ido embora. Inserir sumário, elementos textuais, introdução. Então aqui eu começo, né, todo esse sumário é tudo automaticamente gerado com base na estrutura do documento que eu escrevi. Tá? Então isso aqui tudo foi formatado automaticamente. Então percebam que o meu texto mesmo vai começar em elementos textuais. Essa é a parte do documento que vai dar origem a todo o restante desse documento aqui. Então, essa introdução começa a ser escrita aqui. Mas eu não tenho que me preocupar em contar páginas, né, nem escrever a numeração. Eu simplesmente tenho que dizer para ele assim, ó, começa um capítulo chamado Introdução. Né? E aí, bom, aqui eu só botei essa firula aqui, que foi uma frasezinha, né? Só para ficar bonitinha a minha introdução. Medicine is a science of uncertainty and an art of probability. Então, isso aqui é só a frasezinha. Mas, o texto começa aqui, então eu escrevo chapter, introdução, e começo a escrever o meu texto. Aí eu tinha uma subseção chamada suicidalidade, que eu precisava discutir, então eu coloquei section suicidalidade, que está dentro do chapter. Né? Então a gente tem uma estrutura dentro do LaTeX que funciona assim. Eu tenho o capítulo, eu tenho na sequência uma section, que é uma estrutura dentro de um capítulo, eu tenho uma subsection, que vai ser o caso, por exemplo, desse sinal e ruído. Esse cara aqui vai ser uma subsection. Cadê aqui o sinal e ruído? Subsection aqui. Então ele entende automaticamente que eu estou dentro de uma estrutura inferior a uma section, que por sua vez está dentro de um capítulo, um chapter. E a última estrutura é um sub-subsection. E acabou aí. Tá? Até porque se vocês precisarem de coisas mais detalhadas que uma sub-subsection, talvez a estrutura tenha que ser repensada do documento de vocês. Mas fato é, eu simplesmente indico para ele qual o nível que eu vou escrever daquele pedaço do documento e ele vai formatar isso automaticamente para mim. Tá certo? Então, foi dessa forma que eu escrevi esse projeto. E uma vez compilado, se vocês pensarem que o documento vai sendo, né, melhorado aos poucos, né, vocês podem só ir trocando o meu texto para o texto de vocês, né, e ir compilando, recompile aqui. E à medida que vocês vão achando que está bom, vocês podem clicar aqui, por exemplo, nesse Download PDF, e ele vai baixar o PDF que vocês geraram lá no próprio site. Então, está aqui o PDF que está sendo gerado até o momento. E se vocês precisarem converter esse cara para um Word, convert
Não, é PDF to DocX. Foi a busca que eu tinha feito. Então, vocês podem pegar esse PDF que vocês baixaram, caso foi nesse site que a gente fez, tá? Faz o upload do documento. Tá? O documento... onde é que está esse cara? Vai estar aqui no LaTeX, oficinas, LaTeX. E aí eu posso pegar este PDF aqui, que foi o que eu acabei de gerar. Ele vai fazer o upload e vai me permitir, então, fazer o download do DocX, né, como a gente tinha feito. Eu só quero mostrar para vocês que fica bem parecido, né, mesmo com a conversão do... Tá, ele está fazendo a conta aqui. Esse foi download. Então, aqui, então, está o nosso DocX do documento que a gente gerou. Está aqui, ó. Mesma fonte, tá? Pode ter alguma variação, né? Pode ser que não tenha alguma fonte específica instalada no Word de vocês, pode ser que fique alguma pequena diferença, mas geralmente os documentos ficam muito, muito similares àqueles gerados a partir do PDF. Né? Então, veja que ele bota até letra grega aqui e tal, faz tudo bonitinho, tá certo? Então, pessoal, por fim, deixa eu só ver aqui se faltou alguma coisa. Vocês têm uma série de informações adicionais, página do projeto, o guia de referência do LaTeX, LaTeX na Wikipédia, o tutorial do Andy Roberts, que eu acho que é um belíssimo primeiro passo, um Quick Reference, que é uma série de referências rápidas, né, de alguns comandos e tudo mais. Esse Comprehensive LaTeX Symbol List é um compêndio de todos os símbolos que o LaTeX dispõe, tá? Esse aqui, assim, é para... Preciso de uma estrela virada, não sei o que, deve ter esse símbolo aqui nesse belíssimo compêndio aqui. Tá? Mas isso aqui eu acho que já é uma coisa um pouco mais avançada, não acho que a gente tem que começar com esse bando de símbolo aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é que vocês têm todos esses símbolos aqui, né, desse documento à disposição de vocês, e ele mostra o símbolo e o comando que gera esse símbolo. Então, vocês conseguem símbolos com alto rigor de diagramação, né, a partir de um comando. Que mais? O Detexify é um site bem legal, onde vocês podem desenhar um símbolo, né? Sei lá, eu quero um pi, por exemplo. Então, eu vou fazer assim, pi. Sabe, desenho com o mouse. Aí ele vai achar os símbolos que são parecidos. Ah, esse aqui. Então, eu posso usar UP, copio e colo esse comando, ele vai me desenhar exatamente esse símbolo aqui. Né? Então, eu acho legal porque esse cara aqui, né, sei lá, esse aqui ficou horrível. Era para ser um teta. Era um teta. Né? Ele vai mostrar para vocês os elementos que são similares a esse desenho que vocês fizeram. Tá? Então, esse sitezinho aqui pode ajudar vocês a encontrar algum símbolo, algum comando de símbolo que vocês desejem escrever no documento de vocês. E o Tables Generator, parece o Tabajara, né? Mas esse site aqui eu acho super importante, porque uma das chatices do LaTeX, pelo menos na minha visão, é a criação de tabelas. Tabelas geralmente não são coisas assim, muito amigáveis de serem escritas em programação. Então, esse site aqui, assim que ele carregar eu mostro para vocês, esse site vai apresentar uma ferramenta onde vocês vão desenhar a tabela de vocês e ele vai escrever o código que vocês copiam e colam lá no documento e vocês têm, então, uma tabela, ó, aqui tá os símbolos meio parecidos com o meu desenho. Aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma tabela aqui, A, B, C, D, botar aqui 1, 3, 5, 2, 9 e menos 1.
E aí o que ele vai fazer? Eu clico no Generate e ele escreve para mim o código de LaTeX que gera essa tabela. Então, se eu copiar esse negócio e jogar lá no meu editor de LaTeX, por exemplo, no meu projeto, vamos colocar essa tabela aqui lá na minha introdução, né, já que estamos aqui. Então, dentro de suicidalidade, eu vou começar com aquela tabela, né? Vou dar o recompile e ele vai colocar aquela tabela na parte do texto que eu estou indicando para ele. Tá? Então, existem uma série de ferramentas que nos ajudam, né, a lidar com essa coisa mais de programação, né? Essa recompilação aqui. Ah, tá aqui. Então, a tabelinha, aquela que eu escrevi, aqui precisa de um here, né? Tem que dizer para ele que a tabela fica nessa seção aqui, nesse pedaço do documento. Então, essas ferramentas vão ajudar vocês a escrever aqui. Então, a escrever melhor, né, facilitar um pouco a escrita do documento. Mas para finalizar, né, já são 7h30, a minha sugestão para vocês é a seguinte, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, deixa eu voltar aqui Então, a minha sugestão é a seguinte, pessoal. Comecem com documentos simples, baseados em templates, em padrões já pré-estabelecidos. O padrão talvez que mais nos interesse seja o padrão da ABNT, aquele do ABNTEC 2. Então, a gente consegue escrever qualquer documento que esteja dentro do formato ABNT, né, bonitinho, sem ter que fazer toda aquela formatação. Qual é o custo disso? O custo é ter que mexer numa ferramenta que talvez não seja tão amigável, aliás, não tão amigável quanto o Word, né, mas que me traz essa facilidade. Né? Então, só para concluir, eu mostrei aqui no meu projeto, né, no apêndice A do documento, lá na página 45, aliás, fica tudo clicável no documento também. Eu fiz um sobre este documento, justamente dizendo aqui para o meu leitor que eu criei esse documento a partir dessa classe ABNTEC 2, que está baseada nessas normas ABNT. Isso tudo eu tirei lá do site do pessoal do projeto do ABNTEC 2. Ou seja, ninguém vai brigar comigo dizendo que o meu documento não está no formato ABNT. Está bonitinho, né? Definido por esses pacotes aqui, né, que garantem que essas normas estão programadas, né, sem eu ter que ficar pegando reguinha e ficar mexendo nas barrinhas do meu documento. Certo, pessoal? Perguntas, dúvidas? Bom, então assim, pessoal, agradeço a presença de todos, né? Não acho que a gente saia escrevendo o livro mais lindo do mundo em LaTeX do dia para a noite, né? Mas baseado em padrões e templates, a gente consegue fazer coisas muito rapidamente. Mas a gente tem que botar a mão na massa, não tem outro jeito. Tá? E se, claro, vocês acharem que a coisa é muito complicada, não gostei do LaTeX, não me adaptei, não tem problema. Vocês podem fazer as formatações, continuar trabalhando em ferramentas como o Word, né? Mas, no meu ver, ela dá mais trabalho do que eu aprender um pouquinho da linguagem do LaTeX. Né? Porque, de novo, pula uma figura, pode esculhambar todo o documento. Certo, pessoal? Felipe, os alunos estão agradecendo pela tua disponibilidade em dar a oficina, disseram que gostaram muito, a gente está acompanhando ali no chat os agradecimentos. Depois que tu terminares a gravação, tu vai poder ver o chat, o que o pessoal colocou, mas só para te saberes que foi está sendo bem avaliada a oficina. Que bom, obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço então a gentileza e os comentários. Mandem e-mail, né? O meu e-mail está à disposição, mas o ideal é que fique disponível no site do LaPrem. Tá? Então botem lá no Google, né? LaPrem PUC-RS, e vejam se não tem um linkzinho pronto. Se não tiver lá o link das oficinas, aí me mandem um e-mail que eu encaminho para vocês. Tá bom? Então, acho que é isso.
Meninas, algum comentário? Obrigado. Ah, deixa eu agradecer aqui as minhas assistentes. Isso aqui que é, pô, tinha 3 assistentes aqui, mais qualificadas, fizeram tudo funcionar. Muito obrigado, meninas. Foi um sucesso aí, graças a vocês, aí, me dando esse baita apoio. Se eu tivesse que fazer tudo sozinho, eu não tinha passado do primeiro slide da apresentação. O pessoal está agradecendo, alguns estão dizendo que vão aproveitar para te mandar alguns e-mails com dúvidas que ficaram sobre citações, etc. Aí eles falam contigo posteriormente, Tá certo? bom. Certo. E já, assim, já adianto assim, pessoal, esse tipo de eu fico totalmente à disposição para responder o que o meu tempo permitir, mas assim, é importante que vocês olhem a documentação que está disponível, né? Primeiro, deem uma lidinha nos sites que eu mandei, tem um monte de informação que é importante vocês se apropriarem. Caso vocês não consigam encontrar a solução, aí me perguntem, tá? Mas tem muita coisa já estruturada, pré-estabelecida, a gente aprende muito, inclusive, nessa investigação, tá bom? Então é isso. Acho que estamos aí 7h35, acho que está ótimo, né? Sucesso, chegamos a ter um pico de 70 pessoas aí na sala, até fiquei meio apavorado, a estourar o limite do... Tivemos 80, na verdade, 80. Em alguns períodos. Pô, então no giro passou de 100 aí. Bom. Então tá, muito obrigado, agradeço mais uma vez e então uma boa noite a todos, espero que a ferramenta seja útil para vocês e que vocês consigam, né, ter menos trabalho na hora de configurar o TCC de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Certo, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Então, vamos encerrando aqui. Grande abraço.